Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é Santa Semente Online. Teremos aqui um tempo de palavra, tempo de oração, para que juntos possamos nos achegar à presença do Pai. Nós precisamos disso, nos achegar à presença do Pai, buscar a presença do Pai. É um dos objetivos deste espaço, dessa live, despertar isso, desafiar as pessoas a terem o seu tempo com Deus, a investir tempo na oração, na busca de Deus, porque Ele deixou muito claro que todos aqueles que o buscassem o encontrariam. E claro, também fica muito claro que nós precisamos de Deus, nós precisamos do seu cuidado. Então, que bom que você está se chegando por aqui, que bom que você assiste a este vídeo disponibilizados tanto no Facebook como também no nosso canal no YouTube. Que Jesus te abençoe. Se você assiste principalmente no YouTube, avisa a gente, manda um recadinho para a gente, para que a gente saiba que você está acompanhando, para que a gente possa estar orando por você. Se você tem intenções de oração, coloca aí nas saudações, coloca aí também o seu pedido de oração, motivo de oração, saúde de alguém, trabalho, enfim. Coloca aí para que a gente possa estar família, casamento, não sei, qual é o teu motivo de oração pelo qual você precisa clamar? Aumento de fé, para que Deus aumente a fé? Coloca aí também, para que depois do momento de palavra nós possamos orar por estas intenções, orarmos juntos por essas intenções. Antes, vamos consagrar esse tempo que aqui teremos ao Pai, vamos orar a Ele. Senhor Jesus, nós nos prostramos na Tua presença, te louvando, te agradecemos por esse dia precioso que nos concedeste, com provisões, com cuidado, com saúde, tantas bênçãos, como enumerá-las, Pai. Nós te agradecemos, porque a Tua mão poderosa esteve nos protegendo, nos cuidando, nos amparando, nos sustentando. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela família, obrigado pela família de fé. Obrigado, Paizinho, porque Tu tens cuidado de nós. E nos colocamos nas Tuas mãos. Cuida, protege, inspira, dirige nossos passos, Pai. Nós reconhecemos que precisamos mais de Ti. Tenha misericórdia de nós e ouça as nossas orações. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Tem coisa caindo aí para dentro. Boa noite, família. Dona Vânia, seu Írio, família, Jesus abençoe vosso lar. Dona Gislaine, seu Noel, lá de Lagoa Vermelha, Jesus abençoe essa família. Esses pequeninos aqui, o meu afilhado, pequena Maria Alice também. Maria Luísa, família, Jesus abençoe este lar. Tem mais alguém aí? Dá um oi. Alguma coisa caiu aí dentro. Esperamos que não quebrou, né? Nossa gratidão aqui pela promoção do galeto. Nós tivemos galeto domingo. Além dos cultos, né? Nós tivemos galeto. O culto é aquele momento que a gente se alimenta espiritualmente. 2 momentos muito preciosos, tanto de manhã como de noite. De noite sempre tem um público menor, mas é sempre bom estarmos juntos em oração, partilhando a palavra, meditando na palavra,
Como é bom ser igreja, ser família. Louvado seja o Senhor por isso. E claro, no entorno disso aconteceu a promoção, mais uma promoção mensal, né, do Galeto, que tem como objetivo arrecadar fundos que nos ajudam no nosso sustento. O principal sustento vem de dízimos e ofertas, ou seja, meu compromisso como membro, o seu compromisso como parte desta família, contribuir mensalmente, devolver um pouco do que Deus tem derramado, do que Deus tem dado a nós. Então, dízimos e ofertas são a principal fonte de sustento, através das quais nossas contas se mantêm em dia, nossos compromissos, inclusive investimentos, sonhos, planos, se tornam possíveis quando cada parte dessa família, cada membro dessa família investe, faz a sua parte. E esse investe que eu falo vai além da contribuição do dízimo e da oferta. Eu não dou o dízimo e a oferta e estou totalmente livre de outros compromissos. Não, eu sou parte dessa família. Que nem em casa, eu não só coloco dinheiro, eu sou parte dessa família, eu me preocupo com cada detalhe, com cada departamento. No caso da igreja é ministério. Então, onde for possível ajudar, eis-me aqui, porque o Senhor também precisa, além dos nossos tesouros, do nosso tempo e dos nossos talentos, com os quais tudo isso foi Ele que derramou sobre nossas vidas. E Ele nos chama. Ele pode chamar outra pessoa? Pode. A igreja vai sobreviver sem o meu dízimo, sem o meu tempo de voluntariado? Vai. Deus tem a sua forma de agir. Ele não vai pedir esmola, não. Ele pede do seu melhor. Mas é uma honra para mim. E olha que no Galeto eu acordei às 3 horas da madrugada. Quer dizer, às 3 horas da madrugada eu já estava chegando lá. Tem uma galera que acorda cedinho aí, outros voluntários também. Tem os vendedores, tem gente que se esforça bastante aí para vender várias porções. Tudo isso nós fizemos para a honra e glória de Deus. Ninguém nos paga por isso. Na verdade, Cristo já pagou, né? Cristo já pagou ao dar a sua vida em nosso resgate. Então é uma forma de nós agradecer e nós louvar a Deus. E é uma honra poder servir ao Senhor. Poder dizer, eu participo. Então, gratidão. Muito obrigado aos voluntários, aos doadores, aos vendedores, aos compradores de Galeto, enfim, obrigado a todos que se somaram em mais essa promoção. Mais uma vez, 100% de doações, portanto, todo o material foi comprado com doações, nada saiu do caixa, portanto, todo o que foi arrecadado é lucro, 100% para a igreja. Louvado seja o Senhor por isso. É através do meu voluntariado, daquele cartão que eu compro, é que Deus tem abençoado e nutrido a sua obra, fazendo com que ela avance e cumpra seu propósito, né? Amém, queridos? Dona Gessira, família, seu Altamir, Jesus abençoe vosso lar. Vamos para a palavra? O valor de aprendermos juntos. Com essa live nós concluímos essa série de pregações. Semana que vem, a partir de domingo, nós entramos em outra série de pregações. Nós já tivemos aqui, com essa vão ser 5 pregações a partir do propósito da igreja. 5 propósitos. Adoração. O valor, o poder de adorar juntos. Missão. Nós somos enviados a resgatar, a trazer outros para o Senhor Jesus. Comunhão. Comunhão. Como é bom estarmos juntos. Como eu falei há pouco, como é bom, como é gostoso ser família. Faz toda a diferença na nossa vida. Se você ainda não percebeu isso,
continue investindo, continue sendo igreja. Peça ao Senhor mostrar, porque no momento que menos você esperar, você vai perceber o quanto o ser família, igreja, é importantíssimo. Nós falamos do quarto, serviço. O Senhor Jesus veio para servir e não para ser servido. E Ele nos chama, nos deu exemplo para nós seguirmos a Ele. A prática da caridade é se somar, fazer o bem, não importa a quem nós somos chamados a servir, como se estivéssemos servindo ao próprio Senhor Jesus. Ele não tem, Jesus não precisa de comida, Jesus não precisa de uma roupa, Jesus não precisa de um abraço, um ombro amigo, alguém que escute, alguém que fale de Jesus a Ele. Não, Ele tem tudo isso. Mas como podemos então servir ao Senhor? Servindo aqueles que estão ao nosso lado. Aqueles que menos têm, aquele que não tem comida, aquele que não tem roupa, aquele que precisa de um ombro amigo, aquele que precisa de alguém ao seu lado, orando por ele, falando de Jesus. Então, serviço. E o quinto, hoje, discipulado. Nós aprendemos tudo o que aprendemos do Senhor Jesus. Alguém, como a minha mãe, que me falou da importância de orar, de confiar em Deus. Era o pouco que ela sabia, sim, aquilo que ela sabia ela me passou. E tantos outros discipuladores que o Senhor colocou na minha vida para me discipularem. E eu passo isso adiante, eu tenho responsabilidade de ensinar, passar adiante aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, como Ele diz em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse é o princípio, ensinando. Então, o que eu já aprendi, aí que está o detalhe. Voltando ao exemplo de Davi. Quando Davi foi chamado, quando ele se sentiu chamado, a única coisa que ele tinha na mão era uma funda. Para que serve uma funda? Ele espantava bicho com aquilo. Mas enfrentar um poderoso exército, um cara grandão, treinado militarmente, sem chance. Mas o Senhor o chamou com aquilo na mão. E ele disse, eis-me aqui. Os outros riram. Do seu próprio povo, irmãos dele duvidaram. O inimigo riu da cara dele. Mas lembra o que Davi diz? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não disse que iria contra ele com a funda, que iria dar uma pedrada. Não, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, com aquilo que você tem, você é chamado a ser um instrumento de Deus na vida daqueles que estão ao teu lado, ensinando-os a guardar tudo aquilo que você já sabe a respeito de Jesus. Pessoal que está chegando, seu Pietro, boa noite, Jesus abençoe. Dona Marivone, seu Fábio, Jesus abençoe o vosso lar. Pessoal de Erechim, seu Luiz Pandolfo, Dona Celina, seu Ernesto, toda a família aí, Jesus abençoe vocês na cidade de Erechim. Linda aquela cidade, né? Muito bem, vamos para a palavra? 2 Timóteo capítulo 3, segunda carta do apóstolo Paulo a seu discípulo, ao seu filho na fé, a quem ele muito ensinou, Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo o homem de Deus
seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que palavra poderosa, né, gente? A palavra tem poder. Muitas pessoas não a entendem, porque não pedem. Elas acham que a Bíblia é um livro como outro qualquer. Assim, fechado, é um livro como outro qualquer. É apenas um livro. Mas ele realmente não é qualquer livro, porque é o livro mais vendido do mundo. Mas quando a gente abre e quando a gente começa, aí que tá o detalhe, não é só abrir. Se você abrir, colocar lá no Salmo 23, Salmo 91, ele vai amarelar aquelas 2 páginas e não vai mudar nada. Você tem que abrir e ler, que seja um salmo por dia. Permitir, aliás, antes da leitura, diga assim: Senhor Jesus, envia teu Espírito, toca meu coração e me ensina. Abra minha mente para que eu possa compreender o que tu queres me dizer nesse dia através dessa pequena porção. Simples assim. E você vai ver que, passo a passo, essa palavra poderosa vai começar a transformar a tua vida, tuas atitudes, tua forma de pensar. Veja como ela conclui aqui: para que todo homem de Deus seja apto e plenamente habilitado ou preparado para toda boa obra. Não é simplesmente fazer o bem, mas é se nutrir de Deus, se encher de Deus, porque é Ele que me habilita, me qualifica para que o bem que eu fizer realmente impacte vidas, transforme vidas. O valor do discipulado surge quando, em primeiro lugar, permanecemos naquilo que aprendemos. Em qualquer situação, você precisa permanecer naquilo que você aprendeu. Se a gente voltar na Bíblia, nós temos o caso de Jó. Ele aprendeu que Deus cuida, que Deus é conosco, que Deus está junto de nós, que Deus é o Senhor dos Exércitos, que Deus é o Criador. Mas chegou um momento que ele perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu todos os bens que ele tinha. Ele estava apodrecendo vivo, então a sua saúde estava por um fio. Ele perdeu tudo. Mas tinha esposa. Tinha alguns amigos. Mas sabe o que a esposa disse para ele? Jó, amaldiçoa esse Deus e te mata, em outras palavras. Aí os amigos, algo semelhante. Mas ele tinha isso ainda. Sabe o que ele respondeu para a esposa? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Ele aprendeu isso. Então, ele permaneceu naquilo que ele aprendeu. Então, independente da situação, de festa, de conquistas, de sonhos realizados, de dor, de sofrimento, permaneça naquilo que você aprendeu. Mas está doendo, está demorando, permaneça naquilo que você aprendeu. É muito fácil a gente ler o livro de Jó e achar que foi uma moleza tudo aquilo. Foram anos de sofrimento. É você passando por uma crise financeira que parece que não termina mais. É você que olha para, quem sabe, o teu casamento e não vê mais esperança. É você que se depara com exames, com resultados terríveis que você jamais esperava receber e não vê esperança nenhuma. É literalmente o médico dizendo que não tem o que fazer, ou dando um monte de alternativas, mas sem garantir nada. Não importa. Permaneça naquilo que você aprendeu. A instrução de Paulo a Timóteo é claro: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Isso é palavra de Deus para mim e para você. E aí que está o detalhe, não é só no desespero.
Mas sempre, em qualquer situação. O desespero é um dos mais centrais, mas a euforia da conquista também. Uau, eu ganhei muito dinheiro, eu estou ficando rico. E aí você é só festa, você só está pensando onde gastar, você só está trabalhando, não tem mais tempo de orar, não tem tempo mais de buscar a Deus, não tem tempo mais para os seus amigos, não tem mais tempo para a sua família. Então, tanto no desespero como na euforia, você pode se esquecer de Deus, se esquecer daquilo que você aprendeu. Então, não importa o que o mundo faça, quanto a nós, que já conhecemos a Jesus, que já aprendemos a respeito dele, permaneça naquilo que você tem aprendido. Você tem permanecido naquilo que você aprendeu a respeito de Jesus? Segundo lugar, o valor do discipulado surge quando o que aprendemos fortalece a nossa crença. O texto começa assim: permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Então não é um mero conteúdo. Por isso que ler a Bíblia não é ler um livro qualquer. Ela é palavra de Deus, palavra viva. A gente deve permanecer nesse ensino. Quem sabe algumas regras, claro que a ciência exata não muda, né? Mas alguma coisa de história vai sendo ampliada, vai sendo novas descobertas podem trazer novos dados a algum fato histórico. Então você precisa revisitar, reler. Mas é só conteúdo. Mas a palavra de Deus é aquilo que fortalece a nossa fé. Lembra? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Então, é de culto em culto, de pregação a pregação. É aquele tempo que eu tiro para ouvir um louvor, pensar naquela mensagem daquele louvor. Que eu ouço sermões, pequenas pregações, devocionais, que eu leio devocionais, como esses que a gente indica, recomenda. Esse ano a gente está recomendando já fizemos a divulgação, é um pouquinho mais caro, mas é um belo investimento. Então invista no seu tempo com Deus, porque aquilo que nós aprendemos, Ele vai fortalecendo a nossa fé. Terceiro lugar, o valor do discipulado surge quando temos certeza de quem vem o ensino. Esse é um detalhe importante. Pois você sabe de quem o aprendeu, diz o texto. De quem você tem aprendido? Quando você ouve uma pregação, quando você está lá na igreja e ouve um sermão, sermão parece algo, aquela coisa, mas ouve a mensagem. Quando você recebe o devocional aí no seu WhatsApp, diariamente a gente envia. Se tem alguém que ainda não recebe, por favor, me cobre, passa seu WhatsApp e que você vai estar recebendo a partir de amanhã. A pessoa que está te discipulando, que está falando de Jesus, foi obra de Deus, ela importa, mas ela não é perfeita. Mas foi Deus que trouxe o ensino a partir daquela pessoa. Então, caso essa pessoa chegue a cair, se desviar, você precisa permanecer, ficar firme. Sabe a pessoa que me convidou, através da qual Deus me chamou para o ministério? Tenho nem ideia onde é que ela está. Mas por muito tempo eu sabia que ele estava totalmente desviado. Estava no mundão, não é que ele deixou de acreditar em Deus, mas afastado. Deixou o ministério, estava sendo preparado pelo ministério, não se acertou, fez um monte de fiasco, foi-se embora. Foi mundo afora. Eu permaneci firme naquilo que Deus me chamou através daquela pessoa. Então não importa o que aconteça, se você tem sido ensinado por mim, e se algum dia eu te decepcionar, permaneça naquilo que você aprendeu. Porque quando Jesus
estava preparando os discípulos, uma das coisas que ele disse foi o seguinte, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, verso 20. O Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Quem vai falar? Os apóstolos? Não. O Espírito do Pai que está naquele que te ensinou. Quem fala? O próprio Deus. Todo sermão traz isso no seu conteúdo. Não são palavras jogadas ao vento pelo pregador. É Deus falando, inclusive ao coração do pregador. Então, tenha certeza de quem está vindo o ensino. De quem? Do Senhor. Você está convicto de quem está lhe ensinando? Eu sou um instrumento, mas quem te ensina é Ele, o Senhor. Quarto, o valor do discipulado surge quando sua fonte está nas Escrituras. E aí um outro detalhe. Quem sabe até ajuda a compreender o anterior, né? Porque da onde vem o ensino? Se a igreja que você frequenta não tem na palavra de Deus a base dos seus sermões, fuja. Se o evangelho qual você está ouvindo não tem a cruz, fuja. O que é a cruz no evangelho? É quando você tira, por exemplo, fala só Deus, do Deus que é amor, ele é também, mas é juiz. Ele diz que veio para todos, pela palavra nós sabemos que ele é misericordioso e espera que todos cheguem ao arrependimento. E aí que está a chave da virada aí. Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Ele é paciente, bondoso, é amor. Mas se não chegarmos ao arrependimento, não seremos salvos. Se não termos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, não seremos salvos. Não adianta tu ter um batismo, não adianta você dizer que você é crente, não adianta você de vez em quando ir para a igreja. Não, Jesus precisa ser Senhor da tua vida. Entendeste? Então, sua fonte, a fonte de todo o ensino, daquilo que você transmite adiante, é a Sagrada Escritura. Por isso que a gente é estimulado a ler diariamente a palavra. Então você ouve o sermão aqui do reverendo, o devocional, vai lá na palavra, pegue o versículo, releia. Leia o texto no qual ele está inserido para saber mais a respeito. Cavoque, esse poço é um poço de água viva. Quanto mais você cavoca, mais você encontra preciosidades. Em quinto lugar, o valor do discipulado surge quando o seu cerne é a salvação através de Cristo. O texto continua. As Sagradas Letras são capazes de tornar-te sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, para que eu preciso conhecer a palavra de Deus? Para que eu preciso ler a palavra de Deus? Para que eu preciso ler este livro aqui? Decorar versículos, se for o caso, destaque versículos, cole lá no seu quarto, na sua cama, versículos centrais, os quais você não pode, assim, não deve esquecer. Por quê? Porque através desse conteúdo você conhece Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus, ela caminha, ela está conduzindo a Jesus Cristo. Desde os primeiros versículos de Gênesis até o último, aliás, Apocalipse termina dizendo, vem Senhor Jesus. Então, do início ao fim, o centro é Cristo. Então, toda a palavra te leva a Jesus, que é a palavra de Deus encarnada. Então, todo o conteúdo da Bíblia aponta para Jesus. Não é para Maria, apesar de que ela foi uma agraciada com algo muito especial que Deus concedeu a ela. Não é para Moisés, embora que ele foi um grande líder. Não foi para João Batista, embora que Jesus tenha dito que dentre os nascidos de mulher, ninguém chegou ao nível dele. Mas é só Jesus, é sobre Jesus. Tem Paulo, né? O cara ganhou muitas almas para Jesus. Não, mas não é sobre ele, é Jesus, é sobre Jesus. Então,
Sagradas Letras são capazes de tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Quem salva? Jesus Cristo. As Escrituras conduzem a quem? Jesus Cristo. Então leia, beba dessa fonte de água viva para que tua vida seja guiada, conduzida a Cristo, em quem está a salvação. E para a gente finalizar, o 6º ponto, nos submetemos a tudo. O valor discipulado surge quando nos submetemos a tudo que o discipulador demanda. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça. Até o ponto do ensino, uau! Instrução na justiça, a gente diz uau! Mas quando vem a palavra repreensão, peraí. Repreensão, correção. Então aquela pessoa que está me discipulando, o reverendo, ou aquela pessoa que já tem uma certa caminhada na fé, pode me dar um puxão de orelha? Pode me dizer que eu estou errado? Pode, porque o próprio Deus disse que Ele disciplina a todos quanto ama. Então quando eu chego para você e digo que você precisa mudar de vida, deixar alguma atitude, deixar alguma prática para trás, quem sabe algum vício, é porque eu te amo, como discipulador eu amo a você. E eu preciso dizer que aquela tua atitude está errada. Mas aí está um detalhe, muitas pessoas já se afastaram da igreja por causa disso. Muitas. Uma se afastou porque eu não agradeci a ele o suficiente. Bom, realmente a Sagrada Escritura diz para eu honrar. Honrar a todos que nos abençoam. E eu não posso elevar um acima do outro. Se você doou para esse galeto que a gente fez agora R$100, aí tem outra pessoa que vendeu um cartão. Tem outra pessoa que trabalhou lá, alguns 4 horas, outros 3 horas, e eu exaltar aquele que deu os R$100, ou que desse 200, ou que desse 1.000, e deixar em segundo plano não mencionar esses que venderam um cartão, que trabalharam 3 horas, eu estarei faltando, não honrando esses. Então, é melhor eu agradecer a todos da mesma forma. Eu não vou exaltar um, independente se ele me deu 1.000 ou R$10. Entendeu? Já vi pessoas saírem da igreja porque o irmão ao seu lado, o irmão crente mais velho que está realmente firme na fé, lhe perguntou: irmão, o que aconteceu? Você não está vindo aos cultos? É por pegar no pé esse tipo de pergunta? Não, porque a irmã estava preocupada, o irmão estava preocupado, querendo te estimular, querendo, quem sabe, saber se você estava passando alguma dificuldade para que ela pudesse ajudar. Mas é claro que chegarão tempos, como diz a própria carta de Timóteo, chegarão tempos em que não suportarão essa doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntar-se-ão a mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. A gente se depara com esse tipo de coisa. Mas é nosso propósito. Então, se eu perceber algo na tua vida, sim, eu vou te corrigir. Porque eu te amo e eu quero que você seja salvo em Cristo Jesus. Eu desejo que você se arrependa dos seus pecados e alcance a salvação em Cristo Jesus. Para a gente finalizar. O valor do discipulado surge quando cumprimos com o nosso objetivo. Você sabia que tem um objetivo? O Senhor espera algo de cada um de nós? Espera sim. Então, para que tudo isso? Para que o ensino, para que a repreensão, para que a repreensão, para que todo o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós já falamos que nós somos enviados a fazer o bem.
E olha que Tiago, capítulo 4, verso 17, nos diz que quem não diz assim o texto, vou ler aqui. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então você sabe que fazer o bem é um mandamento bíblico. Efésios 2, verso 10 nos diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então nós somos chamados para fazer boas obras. E o que nos qualifica para nós cumprirmos isso? A palavra de Deus. Então leia. Não é uma questão de ser conhecedor teórico, mas é você ser discipulado, você aprender de alguém, em algum momento ser até repreendido, em algum momento ser corrigido, em algum momento ser ensinado, em algum momento ser instruído na justiça, para que você alcance esse nível, apto, plenamente preparado para toda boa obra. Ele é conosco. Uau! Vários pontos, né? O valor do aprendizado, do discipulado surge quando permanecemos naquilo que aprendemos, o discipulado fortalece nossa crença, sabemos de quem vem o ensino, a sua fonte Sagrada Escritura, o cerne é a salvação em Cristo Jesus, nos submetemos às demandas do discipulado, cumprimos o seu objetivo. É um monte de coisa, né? Mas Filipenses capítulo 4, verso 19 nos diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas. Em quem? Em Cristo Jesus. Então se coloque nas mãos do Senhor, diante dos devocionais que você recebe, diante de uma pregação e peça, Pai querido, que essa palavra se multiplique em meu coração. Que quando eu precisar eu me lembre do que Tu tens me ensinado, do que eu aprendi nesta pregação, do que eu ouvi nessa pregação. Certo, queridos? Que essa palavra se multiplique a 100 por 1 sobre a tua vida, em teu coração. Dona Jaci, boa noite. Jesus abençoe seu lar. Que bom que está conectado conosco. Tem mais alguém aí que eu não dei um oi? Muitas vezes as pessoas se conectam aí, até colocam sua saudação e eu não vejo. Não culpem o reverendo, a culpa é da tecnologia. Então, se isso aconteceu aí, eu peço desculpas. Porque já foi 3, 4 vezes que aconteceu isso, em diferentes lives. Eu não sei por que isso acontece. Depois a pessoa me cobra. Dona Diva, por exemplo. Dona Diva costuma colocar o versículo. E se bobear, aconteceu isso porque eu não vi a saudação dela aí. E geralmente quando ela entra, ela até coloca um versículo bíblico. Eu não vi nada dela aí hoje. Quantas vezes já aconteceu com a Dona Nelly, já aconteceu com outras pessoas que entram na live e dão o seu boa noite e eu não vejo, não aparece aqui nos comentários para mim. Mais tarde eu vou conferir lá os comentários e vejo lá que tinha algum comentário que eu não vi na hora. Não sei por que isso acontece. Então, se algum dia isso aconteceu com você, perdão, mas não foi descuido desse reverendo. Foi falha da tecnologia. Por isso que eu digo, confiamos em quem? Em Cristo Jesus. Não em pessoas, não em tecnologias, mas sim em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar a Ele? Quais são os seus pedidos? Tem alguma área da tua vida que você precisa de uma bênção especial? Lembra aí, tua família, teu casamento, tuas finanças, tua saúde, o que mais? Um ambiente de trabalho, alguém querido teu que precisa de uma bênção, precisa de um milagre? Faça esse exercício, pensa aí, em que área de tua vida você precisa do milagre de Deus, do toque, quem sabe, curador e restaurador de Deus. E tenha certeza que se você pedir e pedir com fé, Ele vai te ouvir. O Pedro, galera os estudantes aí, as provas. Isso tira o sono, né? Eu me lembro dessa fase. Que Jesus abençoe essa galerinha. Não é só o Pietro, né? Mas com certeza tem mais gente aí
essa galerinha aí que está estudando esse período de provas, que Jesus abençoe, dê direcionamento, né? Para que calme o coração, para que tudo aquilo que se estudou venha à mente na hora certa, né? Na hora de fazer a prova, responder as perguntas. Isso aí, Pedro, que Jesus te abençoe a todos os estudantes que estão enfrentando as provas, né? Faz parte da vida, né? Provas. Vamos, com essas intenções, mesmo que você não colocou aí, que cada um traz em seu coração, que você com certeza pensou aí, ore, converse com o Pai. Ele está aí, assim como Ele está aqui, nos ouvindo, pronto a nos abençoar. Peçamos, mas peçamos com fé, em nada duvidando. Oremos. Senhor Jesus, nos prostramos diante de Ti, te agradecendo, te louvando, bendizendo e glorificando o Teu santo nome. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos. Não há outro como Tu. Habitas nas alturas, mas aprove a Ti ser Deus conosco, estar juntinho de nós e mais que isso, através do Espírito Santo, morar dentro de nós. Nós não somos merecedores disso, nem de recebermos Tua visita em pessoa como fizeste em Jesus Cristo, nem de que Teu Espírito habite em nós, porque somos pecadores, falhos, limitados. Mas a Tua misericórdia, o Teu amor nos envolve. Obrigado, Senhor. Obrigado por quem Tu és. Obrigado também, Senhor, por todas as bênçãos, Teu cuidado, Tuas provisões que Tens derramado diariamente em nossas vidas. Oh, quantas são! Como contar, como enumerar todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre nossas vidas? Se somos algo, se temos algo, é porque a Tua graça nos envolveu, a Tua graça nos concedeu. Obrigado, Jesus. Nos abençoe, nos instrua, andarmos em fidelidade a Ti, seja no ambiente de trabalho, sempre agradecidos, seja no ambiente de família, onde estivermos, que a Tua mão poderosa nos proteja. Onde nós estivermos, ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos fiéis a Ti, a buscarmos, a crescermos em santidade. Ó Pai, quanto nos falta, quanto nos falta. Ajuda-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos fortalece. Um dia os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar. Muitos não sabem. Muitas vezes nós não sabemos como orar. Repetimos vãs repetições. Ensina-nos a conversar contigo. Não sabemos como pedir, não sabemos como agradecer. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos mais da Tua sabedoria, das Tuas promessas, para que em meio às conquistas ou em meio ao desespero, ao luto, saibamos que Tu és Deus, que Tu estás sempre conosco. Como Jó permaneceu firme, mesmo que todos estivessem dizendo que ele devia Te abandonar, mesmo que todas as coisas estavam dando errado, que ele estivesse com a sua saúde por um fio, com a sua vida por um fio, mas assim mesmo ele permaneceu naquilo que ele aprendeu. Que Tu és o nosso Redentor, que vives e reinas, e no momento certo ages com mão poderosa em nosso favor. Ajuda-nos a sermos como Jó, perseverantes em meio às lutas, aos desafios. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Colocamos sob Teu cuidado nossos queridos que se encontram enfermos,
Visita cada lar, abençoando, curando. Pedimos de forma especial pela saúde de nossos queridos Diva, Aida, Zulmira, Rosane, Ernestina, Diolina, Tereza, Olinda, Débora, Juan, Clécio. Ó, Paizinho, visita cada um com teu poder e graça, derramando sobre eles a bênção da saúde. Abençoa Pietro, demais estudantes que estão no período de provas, para que elas possam, inspirados e orientados por Ti, dar um bom testemunho no espaço escolar, realizar as suas provas com eficiência, colocando no papel tudo aquilo que eles já aprenderam em sala de aula, nos seus estudos. Cuida, Senhor, a cada um. Abençoa, protege. Nós colocamos sob Teu cuidado toda a nossa família de fé, nossa igreja espalhada por essa nação, nosso bispo primaz, Miguel, nosso bispo diocesano, Márcio Simões, demais pastores, bispos, lideranças, igreja espalhada por essa nação. Essa pequena célula, Santa Semente, nos cuida, nos inspira, nos ajuda, ó Deus, a cumprirmos com o papel que nos confias, com o propósito, com a missão que nos confias. Ajuda-nos, ó Pai. Somos tão pequeninos, tão frágeis, sem Ti nada alcançaremos. Venha sobre nós e continua a Tua obra em nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos? Que bom que você esteve conectado. Você pode compartilhar, coloca aí no teu story, coloca aí no teu feed, para que, quem sabe, algum dos seus contatos está precisando ouvir a palavra, está precisando ouvir uma oração, precisando, quem sabe, receber um devocional. Ele vai ver que eu disse aí que eu mando devocionais e vai entrar em contato conosco. Sim, compartilha. Se a pessoa não tem redes sociais, espera um pouquinho, eu coloco lá no YouTube, página Igreja Santa Semente, você compartilha depois, tá bem? Mas compartilhe. É uma forma da gente usar nossas redes sociais para abençoar vidas, alcançar mais pessoas para Jesus. Que a bênção do Deus Onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre tua vida, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo? Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia!